Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro e último episódio da nossa série sobre os Hallmarks of Cancer. Se você acompanhou os episódios anteriores, já conhece os pilares que sustentam o desenvolvimento tumoral: o crescimento descontrolado, evasão da morte, escape do sistema imune, invasão e metástases e angiogênese. Hoje, vamos entender os mecanismos que sustentam e potencializam esses processos. Nós vamos falar das chamadas capacidades facilitadoras, dos hallmarks emergentes e das novas dimensões descritas nas atualizações de 2011 e 2022. Quando Hanna e Weinberg publicaram a primeira versão do modelo em 2000, eles apontaram 6 características centrais. Em 2011, na atualização The Next Generation, foram incluídas novas capacidades emergentes e facilitadoras. E em 2022, o artigo New Dimensions, o modelo ganhou ainda mais profundidade, com hallmarks ligados à plasticidade, epigenética, senescência e microbioma. Essas atualizações mostram que o câncer não é estático, ele é um processo dinâmico e adaptável. E hoje vamos iniciar falando sobre instabilidade genômica e mutação. A instabilidade genômica é considerada uma engrenagem oculta que alimenta a evolução do câncer. Ela ocorre quando os mecanismos de reparo do DNA estão comprometidos, permitindo que o acúmulo progressivo de mutações ao longo do tempo. Isso aumenta a diversidade genética dentro do tumor, o que chamamos de heterogeneidade intratumoral. Isso favorece a seleção de clones mais agressivos, resistentes e com maior capacidade metastática. Além disso, essas alterações podem afetar diretamente genes envolvidos na regulação do ciclo celular, como apoptose, metabolismo e resposta imune. Em muitos casos, o próprio tratamento oncológico, como a quimioterapia, exerce uma pressão seletiva, que impulsiona ainda mais a evolução clonal. Por isso, a instabilidade genômica não apenas permite o início da carcinogênese, mas também promove a progressão e resistência. Como segundo ponto, vamos falar sobre a inflamação tumoral crônica. Essa é uma outra condição que facilita a progressão tumoral. Ao contrário da inflamação aguda, que é uma resposta curta, de curta duração e protetora, a inflamação crônica cria um ambiente persistente de estímulo pró-tumoral. Ela envolve filtração contínua de células imunes que liberam citocinas, quimiocinas, radicais livres e enzimas que degradam tecidos. Isso favorece a proliferação, angiogênese e até mutagênese. Em modelos experimentais, na prática clínica, nós vemos a ligação entre inflamação e câncer em diversas doenças. Hepatites crônicas, colite ulcerativa, esofagite por refluxo, gastrite por H. pylori. E, além disso, terapias anti-inflamatórias vêm sendo estudadas como adjuvantes no tratamento de alguns tumores, principalmente aqueles associados à inflamação de base. Então, tratar a inflamação não significa apenas controlar os sintomas, mas pode representar uma forma de frear a própria progressão tumoral. No terceiro ponto, vamos abordar a reprogramação do metabolismo genético. Uma das descobertas mais fascinantes da biologia tumoral foi a capacidade das células cancerígenas se reprogramar seu metabolismo. Mesmo na presença de oxigênio, elas preferem utilizar a via da glicólise anaeróbia, um fenômeno conhecido como efeito de Warburg. Essa via é menos eficiente energeticamente, mas fornece intermediários metabólicos importantes para a biossíntese celular, permitindo o crescimento rápido. Além disso, essa alteração metabólica ajuda as células tumorais a sobreviver em ambientes hostis, como regiões hipóxicas. Outros substratos também podem ser utilizados, como a glutamina, ácidos graxos e até mesmo lactato. Essa flexibilidade metabólica tornou alvo de novas terapias, como inibidores da glicólise, do metabolismo da glutamina ou das vias do mTOR. Controlar o metabolismo tumoral é hoje uma das fronteiras promissoras na oncologia. O outro ponto que vamos abordar é a senescência celular. Senescência celular é um estado geralmente irreversível de parada do ciclo celular que atua como mecanismo de defesa contra a transformação maligna. Ela impede que células danificadas continuem se proliferando e funcionando como uma barreira antitumoral. Além de parar de dividir a célula senescente adquire um perfil inflamatório, conhecido como SASP, que é o fenótipo secretor associado à senescência, com secreção de citocinas, quimiocinas e enzimas que alteram o microambiente. Tradicionalmente, a senescência era vista como algo protetor, mas estudos mais recentes mostraram que, em certos contextos, essas células podem favorecer o câncer. O SASP pode agir sobre células vizinhas, promovendo crescimento, angiogênese, invasão e até escape imune. E o mais preocupante,
Algumas células senescentes conseguem reverter esse estado e voltar a se proliferar, em um processo chamado de senescência transitória, e está diretamente relacionado à resistência ao tratamento. Além disso, células do estroma, também, como fibroblastos, células endoteliais, elas entram em senescência da mesma forma, liberando SASPs, que favorece a progressão tumoral. Hoje sabemos que a senescência é uma via dupla, pode conter ou promover o câncer, a depender do contexto. Compreender como modular esse mecanismo é um dos grandes desafios da oncologia atual. Vamos falar agora sobre a plasticidade celular. A plasticidade é a habilidade da célula tumoral mudar sua identidade. Um fenômeno que permite adaptação e sobrevivência em ambientes diversos. Um exemplo bem conhecido é a Epithelial to Mesenchymal Transition, em que as células fixas e organizadas adquirem propriedades migratórias e invasivas. Essa transição é fundamental para as metástases. Além disso, células tronco-tumorais também podem dar origem a diferentes linhagens, contribuindo para a heterogeneidade tumoral. Essa plasticidade celular também está associada à resistência terapêutica, já que subpopulações com características distintas podem escapar de uma droga direcionada. Compreender e bloquear essa plasticidade é um dos desafios centrais da oncologia moderna. Vamos falar então da reprogramação epigenética. Isso é o que permite que o câncer controle genes que são ativados ou silenciados sem precisar mudar o DNA. Mecanismos como metilação do DNA, modificação de estonas, remodelação das cromatinas são utilizados pelas células tumorais para favorecer sua sobrevivência e proliferação. Essas alterações epigenéticas são reversíveis, o que abre uma janela terapêutica. Já existem agentes hipometilantes e inibidores de histona deacetilase aprovados para uso em leucemias ou síndrome mielodisplásicas. Além disso, a epigenética está sendo explorada como biomarcador para detecção precoce, prognóstico e monitoramento de resposta. Vamos falar agora a respeito da influência do microbioma. O microbioma, ou seja, o conjunto de micro-organismos que vivem em nosso corpo, está emergindo como um ator importante na oncogênese. Alguns micro-organismos podem promover inflamação, alterar o metabolismo local e afetar diretamente vias de sinalização celular. Estudos já mostram que a composição da flora intestinal influencia na resposta da imunoterapia, como os inibidores de checkpoint imune. Pacientes com microbioma mais rico e diverso tendem a responder melhor ao tratamento. Além disso, bactérias intratumorais foram encontradas em câncer de pâncreas, de mama, de próstata, com papel ainda em investigação. Modular o microbioma pode se tornar uma estratégia terapêutica complementar. Enfim, depois de explorarmos todos os hallmarks do câncer, conseguimos enxergar o câncer como um sistema altamente adaptativo, com múltiplas camadas de regulação, desde o crescimento descontrolado até a manipulação do microambiente, passando por escape imune e reprogramação metabólica. Além de plasticidade, o câncer é um organismo em constante evolução. A grande contribuição desse modelo conceitual é permitir uma visão integrada da doença, útil para a pesquisa quanto para a prática clínica. Ele nos ajuda a identificar alvos terapêuticos, prever resistência, pensar em forma estratégica sobre o tratamento oncológico. E com isso, finalizamos aqui nossa série sobre os hallmarks do câncer. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora possui uma base sólida sobre os mecanismos fundamentais da oncogênese. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e mande seus comentários. Nos vemos nos próximos projetos. Até mais!